Oi todo mundo, aqui estou eu de novo. Eu não vou mais nem dizer o profeta da bananeira, que nunca mais estive junto da bananeira. Estou perdendo a minha identidade. Profeta da ponte. Tomei banho aqui no Rio, estou meio descabelado, mas tudo bem. Então, hoje vamos falar. Tem poucos dias que eu gravei um vídeo. Foi, acho que sexta-feira, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, quinta-feira, eu acho, enfim. Tem uns 4 ou 5 dias só. Mas foi sexta, foi. Enfim, dia 22. Foi em 3, em 4, em 5. 3 dias depois. Nossa, tá um recorde a pessoa que passa 2, 3 semanas sem. Mas é aquela coisa, você já sabe, como me veio inspiração, cá estamos. Hoje eu vou fazer um pequeno comentário sobre um trecho de uma carta que Paulo escreveu. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, está aí no capítulo 9. Eu vou colocar aqui na descrição onde está, né, o endereço, digamos assim. E quem quiser ler o capítulo inteiro, que eu não vou ficar lendo aqui agora, não é o caso. Mas o que eu quero dizer com isso é que Paulo, assim, a história toda é que, assim, Paulo, como apóstolo, estava sendo coagido pelas pessoas. Ah, porque você é apóstolo, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Estavam as pessoas determinando o que ele poderia fazer ou não, porque ele era apóstolo, simplesmente por isso. Você tem um papel a cumprir perante a sociedade eclesiástica, por assim dizer, os outros cristãos. E as pessoas diziam, você tem que fazer isso, aquilo outro, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e cheio de regras. E ele foi explicar que, na verdade, é o seguinte: olha, eu me fiz de judeus para ganhar os judeus. Eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Eu me fiz de forte para ganhar os fortes. Eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. E por aí vai. E aí a gente fica imaginando assim, nossa, Paulo seria assim uma pessoa com muitas personalidades, com distúrbio de personalidade. Não, na verdade ele era uma pessoa completamente adaptável, que ele, onde ele estivesse, ele se identificava com aquelas pessoas que estavam ali. Ele não tinha que se fazer de diferente, ele não tinha que se manter num padrão rígido para mostrar que ele era apóstolo, que ele mandava, que ele era o manda-chuva e que simplesmente todo mundo agora tinha que seguir o mesmo padrão, não sei o que lá. Não, pelo contrário, ele tinha empatia, ele sabia como as pessoas ali pensavam e agiam, aquelas pessoas que estavam naquele contexto, e ele se adaptava, ele se fazia como aquelas pessoas para ganhar a simpatia daquelas pessoas, para poder falar a mensagem da Bíblia, a mensagem de Deus, a mensagem de salvação, para anunciar o Evangelho. Então, na verdade, ele era uma pessoa extremamente adaptável. Isso significa que ele tinha a habilidade de se mostrar para cada pessoa conforme um Paulo que aquela pessoa entendesse, que houvesse uma comunicação eficaz entre Paulo e aquela pessoa, que às vezes tem gente que só entende uma coisa de uma forma. E a inteligência de Paulo foi tamanha, e a sabedoria dele, que ele entrava na mesma vibe, vestia o personagem que aquela pessoa iria entender. E daí ele se comunicava com as pessoas. E o capítulo todo é meio como uma crítica àquelas outras que diriam que assim, ah, mas você é apóstolo, você não pode fazer isso, ou você tem que seguir esse padrão outro. Quem foi que disse quem a gente tem que ser? A gente tem que ser conforme as necessidades das pessoas que nos cercam, para a gente atender às necessidades dela. A gente tem que saber se comunicar, e o se comunicar muitas vezes significa mudar o jeito de falar e a forma de pensar, pelo menos, né? Aparentemente, para que aquela pessoa se identifique comigo. Imagine se eu chegar num lugar qualquer, aí eu for falar com juridiquês o tempo todo. Ah, porque eu sou juiz, as pessoas têm que entender o que eu falo. Não, é o contrário. Inclusive, é uma tendência agora, moderna, do judiciário, se afastar um pouco dessa linguagem culta, por assim dizer, e escrever nas decisões uma linguagem que o cidadão comum entenda. Quem é jurista tem que entender do que a lei está falando, naquelas palavras todas rebuscadas. Mas quando escreve, tem que escrever para o cidadão comum que não tem a obrigação de saber aquelas palavras difíceis, tal. Tem pessoas que vão ler uma decisão de um tribunal aí e não entendem absolutamente nada, por conta do tipo de linguagem. Então o que Paulo propôs, e o judiciário está abrindo os olhos para o momento atual, você tem que se comunicar com a pessoa do jeito que ela entenda você. E para isso você pode até parecer ser várias pessoas, e que seja.
pode ser várias pessoas mesmo. Eu prefiro ser, como diz Raul Seixas, uma metamorfose ambulante, do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. A gente vai mudando e vai se adaptando para que possa comunicar-se a necessidade da nossa vida em sociedade. E se a gente quer que as pessoas nos entendam, é necessário que a gente fale a mesma linguagem que ela. Bom, esse é um ponto. Mas sempre tem uma coisa assim, né? Que eu aprendi de um amigo, aprendi de uma amiga, e aprendi de um dileto amigo aquela coisa: se você é mar ou você é oceano. Qual a diferença do mar para o oceano? O mar, ele é cercado de terra. Por exemplo, a Bíblia fala do Mar Vermelho. Não é o oceano. O oceano é aquele que tem praia, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. O oceano é que cerca a terra. Os continentes são cercados por oceano. O mar é cercado de terra. É uma coisa como se fosse muito grande, mas ele tem um limite ali. Ele esbarra no limite. O oceano não, ele só se liga um com o outro. Mas as porções secas da terra são ligadas pelo oceano, são limitadas pelos oceanos. Já o mar é limitado pela terra. Tá, mas você vai dar uma aula de geografia aqui. Qual a importância disso, a importância prática na vida da pessoa? Bom, vamos lá. Você pode ser, pegando esse gancho de Paulo, né? Você pode ser uma pessoa que se passe por um mar, ou seja, um mar. Ou seja, você tem todo um limite. É limitado pelas outras pessoas. Era o que queriam fazer com Paulo. Era um limite que impunham a ele. Você, por ser apóstolo, você tem que ser assim, assim, assim. Era a porção de terra limitando o mar. Por maior que fosse, por quão grande fosse Paulo, as pessoas queriam ser limitadas por ele. E às vezes ele vestia realmente esse personagem, às vezes ele fazia o papel, ele se fazia de tolo para ganhar os tolos, então ele se fazia de mar. Por mais que ele fosse muito profundo e parecesse gigantesco e ilimitado, não era, ele se fazia passar por aquilo. Mas quem ele era? Ele era um oceano, ele não se limitava a ninguém, pelo contrário, ele que cercava tudo. Ele já não invadia as pessoas, não invadia a terra, ele era um oceano gigante na sua quantidade de água e na sua profundidade e na sua força, mas não invadia ninguém, respeitava o limite dos outros. Já o mar não conseguia se expandir porque ele estava cercado pelos limites que os outros impunham. Eu não sei se eu estou me fazendo muito claro nessa ocasião, mas às vezes é bom ser mar, ou seja, é bom você deixar as outras pessoas não exatamente dizerem o que você tem que fazer, mas deixar que os limites delas, respeitar os limites dela ali, tá ali. As pessoas estão se dizendo até onde você pode ir. Isso também é uma comunicação eficaz. Você respeitar o limite da pessoa. Você não forçar o limite dela, porque se você forçar, não existe mais comunicação. Aí o mar tem que respeitar o limite da terra. Outros, por sua vez, você tem que ser um oceano. É você que tem que cercar a terra, ou seja, outras pessoas. Mas você também não invade. Então, seja mar, seja oceano, você seja limitado, ou você quem limite a terra, mas aprenda sempre a respeitar os outros. Depois eu vou voltar a falar sobre essa história de mar e oceano, porque isso desdobra-se em muitas coisas. Mas por hora fica aqui a necessidade de você se adaptar aos limites das pessoas e saber se comunicar conforme a linguagem delas. É isso que eu quero dizer para hoje, tá? Beijo do profeta da ponte agora.